Fala, provedor de internet, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Jean Araújo, CEO da Contax Contabilidade, contador tributarista especializado no segmento de provedores de internet, o famoso ISP, né? Então, sem mais delongas, vamos falar aí da nossa sequência de vídeos que tem como objetivo explicar e descomplicar a reforma tributária, tá? O nosso papel aqui é descomplicar. Tem muito vídeo na internet falando desse tema, como eu já falei anteriormente nos vídeos anteriores, mas os temas não são focados para a área de segmento de provedor de internet, o ISP. Nós somos focados em provedores de internet. Vamos pegar toda a matéria tributária da reforma, descomplicá-la e mostrar para você como isso afeta o dia a dia do provedor de internet de maneira fácil, simples, descomplicada para você entender. Pois bem, vamos lá, né? O IVA, que é o IVA dual, que nós já explicamos um pouco no vídeo anterior, quem ainda não ouviu, volta lá no vídeo e assiste o vídeo anterior, que ele fala um pouco sobre o IVA dual, sobre o IBS, o CBS, né? Não vamos entrar nesse tema, senão alonga demais a nossa comunicação aqui hoje. Hoje o nosso objetivo é mostrar como muda esse cálculo do modelo antigo para o modelo novo, tá? Existem algumas coisas que devem ser observadas pelo provedor, que muita coisa vai mudar nesse cálculo, tá? E eu já digo logo, o provedor tem que se antenar, porque vai mudar a maneira com que o provedor trata a sua gestão interna. Uma das coisas que vai mudar no IVA dual, no cálculo, vai ser que a maneira de calcular, ela não vai ser mais uma maneira de calcular por dentro. Existem impostos que são calculados por dentro. Eu vou descomplicar isso aqui, pode ficar tranquilo, para você entender. O ICMS, por exemplo, é imposto por dentro. Quando a gente compra um produto, já está embutido o ICMS, né? O ISS já é um imposto por fora. Olha a complicação que isso gera, né? O IPI é um imposto por fora, né? O PIS e o COFINS já é um imposto por fora. Então, isso gera uma complicação bem difícil de ser entendida. Pois bem, o IVA ele vai mudar tudo isso aí. Ele vai calcular tudo por fora. Não vai existir mais distinção, tá? Uma outra coisa que vai acontecer agora é que o IVA ele vai alinhar aqui um pouco essa questão da tributação de bens e serviços, tá? Tudo vai ser uma coisa só. Não vai mudar essa distinção aí, bens e serviços e tal, vai ser uma coisa só. Então, esse aqui é um pequeno resumo para você entender aqui o cálculo do IVA. Como que vai acontecer esse cálculo, pessoal? Nós vamos usar aqui um parâmetro só para vocês entenderem, simples, tá? Se eu compro, o provedor compra 100 reais, né? E vende por 200 reais, vamos supor, ele vai lá, como é que é essa compra? Tem todo o custo, toda a estrutura e tal, ele vai afetando ali com os serviços comprados, alocados, IP, link, absorção, alocação, colocation, tudo isso aí deu 100 reais, tá? Para compor o serviço dele. Nessa composição de preço ali, que ele vai absorvendo esse serviço para depois formatar o produto, o plano ou o serviço dele ali para vender adiante, tá? O que vai acontecer? Vai ter uma alíquota lá de 20%, né? Nesses 100 reais, ele vai ter 20 reais de impostos, de IVA, tá? Na hora de vender, vamos supor que ele compôs ali, fez todo um estudo, vai vender por 200, tá? Tudo figurativo, para manter simples e descomplicado a nossa compreensão. É tudo aqui de maneira figurativa. O que acontece? Esse IVA que foi calculado ali no começo, que na hora que ele comprou esse serviço, que deu 20 reais, na hora de vender, ele vai vender por 200, correto? Então, o IVA é a mesma alíquota, vai dar 20%, então ele vai dar 40 reais de IVA, correto? O que vai acontecer? Ele vai descontar o IVA anterior que ele pagou na entrada da saída. Então, ele vai pagar 20 reais de IVA, ok? Porque descontou, porque nos 200 que ele colocaria, 20% daria 40 reais, né? Quando descontado o IVA, o que acontece? Ele desconta o crédito anterior que ele tinha e esse crédito ali fica só 20 reais. Eu acredito que eu me fiz fazer claro, tá? É uma maneira bem simples. Nessa cadeia de desconto de IVA, vai poder ser descontado se caso esse serviço ou produto que foi comprado comprou o plano que o provedor vai vender, né? Nessa cadeia, se por exemplo você comprou um link de um fornecedor, o fornecedor vendeu para outro, que vendeu para outro, e nessa cadeia ele recolheu o IVA, né, no primeiro, segundo e terceiro, todos esses aspectos aqui vai recolher o IVA. Então a somatória desses IVAs recolhidos vão poder ser descontados na saída. O que isso torna? Isso torna mais descomplicado, isso torna mais desonerado, o processo de
de tributação, porque vai acontecer que se ele descontou ali, ao invés de 20, que foi na primeira cadeia, ele descontou 60, porque passou em 3 lugares, na saída você ficou com crédito, tá? Normal, né? Isso não acontecia antes, tá, pessoal? É uma das grandes mudanças aí do sistema tributário que vai mudar para provedor. O provedor não poderia aproveitar acúmulo de crédito em cadeia, ele também não poderia aproveitar crédito de serviço tomado, né? Que era uma complicação, porque o provedor, muita coisa é serviço tomado de terceiros, né? Ele toma serviço de terceiros ali e acontece de ele não poderia descontar esse crédito. Agora pode, tá? Pode descontar esse crédito. Então o IVA ele muda totalmente essa maneira de caracterizar essa tributação. A diferença é que é o seguinte, lá na nota do consumidor vai ser destacado o IVA normal, mas na hora de pagar vai ser feita toda aquela contabilidade internamente, ele vai descontar. De uma maneira simples, o sistema tributário de crédito antigamente ele era complexo, pessoal. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Pode quando é assim, pode quando é assado e tal. E era uma série de regras. Se você compra não pode, se você compra para ativo imobilizado pode, não pode. Agora acabou, agora pode, tá? Agora você pode comprar, se você comprou e saiu com serviço, comprou ativo imobiliário, isso tudo pode ser descontado e tal, não tem mais esse negócio de pode, não pode. As regras se tornaram mais simples, mais descomplicadas, tá? Não é que se tornou tão simples, mas é muito mais simples do que era antes, tá, pessoal? Se tornou pacífico o entendimento de várias coisas. Essa é uma maneira que o IVA está sendo aplicado agora para descomplicar o processo de aplicação do IVA. Outra coisa que quando você vender ali o seu serviço, o IVA, a maneira de tributar ficou mais clara, porque na hora que o provedor vender lá o produtinho dele, o serviço, primeiro que não vai existir muita distinção de nota mais, tá? O modelo de nota, nós vamos explicar isso um pouco melhor, mas só para simplificar, ele vai ser único agora, né? Até estava transitando aí o modelo de nota fiscal eletrônica, NFCOM, mas isso vai ser engolido pela reforma tributária, mesmo que seja implementado, né? Eles demoraram tanto para implementar isso, porque agora os modelos de nota vão ser únicos, não vai ter distinção de nota de serviço e produto, tá? Vai ser o único servidor nacional de nota e vai emitir essas notas, e as notas vão ser emitidas unicamente porque a União passa a controlar tudo, não importa se é serviço ou se é produto, para diminuir a burocratização das regulamentações fiscais. Então, o que mais muda é que tem mais clareza para o consumidor lá na ponta também, tanto para o empresário que compra, pô, mas quanto eu estou pagando de imposto quando eu compro? Cara, vai vir claramente ali o IVA destacado na tua nota. Você vai conseguir ver ali quanto você está pagando de fato de IVA. Então vai ser o valor do produto e o IVA, tá? Isso não acontecia, tá? Muitos impostos eram presumidos. Hoje não vai ser mais presumido, tá? Ele vai ser exatamente sobre a venda e ponto e acabou. O que não quer dizer que não vai existir regime de lucro presumido, tá? Isso é outro assunto, outro tema, que depois nós vamos explicar sobre os regimes tributários, tá bom? Outra coisa que na hora de vender o consumidor, mas quanto que eu tô pagando de imposto? Lá na nota vai estar claro. IVA, tantos reais, tá? Aquele preço ali, ele vai ser claro que é o valor que o consumidor no final está pagando do IVA, né? Que de fato o objetivo do imposto é chegar no consumidor final e ele que seja aquele que arque. O que acabava não acontecendo, principalmente para o provedor de internet na cadeia anterior, porque ele não aproveitava uma série de créditos, por exemplo, ele tomava serviço, por exemplo, existe muita questão do cara contratar uma empresa para ser o NOC 3 do provedor ali, né? Que dá suporte nível 3 de nível técnico. Aí o que acontecia? Quando ele ia lá fazer a contabilidade dele, não podia aproveitar aquela nota. No máximo que ele poderia fazer, se ele tivesse um lucro real, era deduzir do imposto de renda, do IRPJ, que é o imposto sobre renda, né? De pessoa jurídica, que eu já falei lá no vídeo anterior que isso não contempla na reforma tributária. Isso não afeta IRPJ e CSL, essa reforma, hein? Então quem não assistiu, volta lá e assiste, que lá tá bem explicado sobre isso. E se precisar, a gente faz mais vídeo para deixar isso mais claro, tá? Então, o que acontece? O máximo que poderia ser feito era isso. Agora, você pode sim descontar tudo que é consumido na constituição do seu serviço. O provedor passa e isso deixa mais claro, mais limpa essa transação do ponto de vista de clareza, né? Do empresário enxergar aquilo com mais clareza e se torna mais simples. Então, resumindo para vocês aqui,
essa tributação, ela não é a alíquota que a mídia fala para você. Ah, a alíquota lá é 27%. Pessoal, quando você faz a característica, por exemplo, da entrada com a saída, esse cálculo ele se torna mais... ele não é 27%, porque como eu aproveito da entrada com a saída, isso vai depender da gestão do provedor, de como ele faz a sua engenharia tributária, para poder entender como é melhor. Por exemplo, é melhor eu terceirizar, eu deixar aqui como funcionário, que depois eu vou explicar melhor como vai ser melhor na reforma tributária. Isso fica para os próximos vídeos. E então, se você quer entender mais sobre a reforma tributária, continua assistindo a gente, seguindo o canal da Contax, né? Contax Underline, com 2x, tá? Lá no Instagram, e a gente também tá no YouTube, também. Segue a gente, segue o fio aí e vamos para frente que tem muito mais tempo pra gente falar com vocês. Obrigado, sucesso, forte abraço.